né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso de vacina Coronavac contra a Covid-19 entre crianças de 3 a 5 anos de idade no Brasil. Os diretores da Anvisa votaram por unanimidade pela ampliação do uso da Coronavac, em reunião realizada nesta quarta-feira. Essa decisão ocorre após uma avaliação técnica do pedido do Instituto Butantan, submetido nesse dia 11 de março. Essa vacina, produzida no nosso país por instituição centenária de credibilidade firmada, estabelecida no cenário nacional e internacional, que é o Instituto Butantan. Mas eu quero ouvir agora do secretário de Saúde do município de Feira de Santana qual é a data que ele imagina que possa ter, né, essa vacinação aqui em Feira de Santana possa ocorrer, né? E qual é o caminho percorrido após essa autorização, porque a princípio foi só uma autorização que ocorreu ontem. Doutor Marcelo Brito, um abraço, prazer tê-lo conosco, secretário de Saúde do município de Feira de Santana. Um abraço a você, meu caro Miro, um abraço aí a Dilson, Fernando Moreira, todas as pessoas que compõem a bancada, e um grande abraço a todos os ouvintes da Princesa FM. Então, o que é que nós temos de novidade? Nós temos, na verdade, a Anvisa, ela avalia todas as propostas de vacina que chegam ao Brasil. Qualquer tipo de medicamento que deseje ser comercializado ou utilizado no Brasil precisa passar pelo crivo técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa agência, ela vai estudar o remédio, ela vai convocar outras instituições de credibilidade, instituições de caráter científico, para verificar se aquele remédio tem eficiência, tem eficácia, se tem efeitos colaterais, enfim, tudo aquilo que envolve a utilização por humanos de medicações. Ela passou por esse crivo, a Coronavac, que não era utilizada, não era autorizada para crianças nessa faixa etária de 3 a 5, e agora, através de estudos, eles demonstram que a vacina é eficaz. Pronto, fechado esse processo com a Anvisa apenas diz, olha, esse remédio é bom, tem credibilidade, pode ser utilizado no Brasil. Agora nós caímos numa segunda etapa, que é a etapa do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, com base nessa informação emitida pela Anvisa, normalmente são estudos longos, são estudos de algumas centenas de páginas, não é uma coisa feita por vontade, não, é algo bem estudado. E agora o Ministério vai estudar esse tipo de vacina, como é que se guarda, qual o tempo de validade dela, quanto custa, qual é o impacto disso para cofres públicos. Então ela tem toda uma segunda análise que tem menos caráter científico, que a Anvisa já fez esse papel, mas ele tem muito mais um caráter de avaliação administrativa, econômico-financeira. E aí, uma vez que tenha passado por esse segundo crivo, ele vai dizer, ok, vamos comprar essa vacina, quem são os fornecedores, vamos receber a partir do dia tal, vamos distribuir essas vacinas de tal maneira. Vocês, secretarias estaduais e municipais de saúde, precisam guardar essas vacinas através de uma geladeira com tantos graus. Uma vez retirado da geladeira, você tem tantas horas ou tantos dias para aplicar, o tipo de seringa que vai ser aplicado, ou seja, ela vai lhe dar agora o que nós chamamos de nota técnica. É o detalhe técnico que normalmente interessa pouco para o usuário comum, ele é muito mais para o profissional de saúde, para o profissional médico, para que ele possa dizer, olha, pode tomar essa vacina, mas meu filho está com gripe, meu filho está assim, eu posso tomar essa vacina nesse caso? E aí essa nota técnica é quem vai lhe dar todos esses detalhamentos para que a gente possa fazer a aplicação absolutamente segura dessa vacina. A Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunização de Infectologia e Pneumologia e Tisiologia emitiram um parecer favorável também sobre essa ampliação do uso da Coronavac. Ela sugere, inclusive, a realização de estudos para investigar a possibilidade de coadministração com outras vacinas pediátricas, ou seja, o uso da vacina em esquema vacinal alternativo. Porém, há a proposta, inclusive, de que possa ser colocada no ciclo vacinal de 28 dias,
né, para as crianças de 3 a 4 anos. Intercalar isso dentro do calendário vacinal. O senhor vê essa possibilidade de que jeito, doutor? Estou falando assim, para o senhor de que administra a Secretaria de Saúde, né, que tem um número altíssimo de crianças nessa faixa etária também na cidade de Feira de Santana. Olha, uma vez que a sociedade também tenha se manifestado, ela é um dos órgãos que a Anvisa ouve muito para fazer a aplicação da vacina. Ela sugeriu um ciclo de 28 dias, significa que nós podemos aplicar essa vacina com 28 dias de intervalo entre uma dose e outra. Ela também avançou dizendo de que, olha, essa vacina pode ser aplicada ou eventualmente aplicada com vacinas diferentes. E aí ela tem que detalhar agora qual vacina. Coronavac pode ser aplicada com a segunda dose de Coronavac, de uma Pfizer, de uma Oxford, de uma Janssen. Então, a gente precisa entrar no detalhamento em relação a isso. Com relação à secretaria, isso é muito tranquilo. Nós já evoluímos daquela fase de mais de um ano atrás, quando nós fazíamos grandes unidades de vacinação. Optamos hoje por estar com essas vacinas espalhadas em todos os 107 unidades de atendimento que a Secretaria mantém. Botamos também naquelas unidades de chamada Saúde na Hora, que tem horário estendido até as 21 horas, até para facilitar a vida dos pais que precisariam levar essas crianças para tomar a vacina. Fica um horário mais tranquilo, fora do horário de trabalho. Agora, nós não temos dificuldade em fazer a aplicação, quer seja de 28 dias, quer seja de um tempo ainda maior. O que nós vamos precisar apenas é verificar o detalhamento de como guardar, como fazer a logística de entrega, de uma vez que a gente tenha recebido essa autorização e, se pudermos, utilizar as vacinas que já temos em mãos. Porque muitas vezes ela faz a Coronavac, mas faz a Coronavac em dose pediátrica, que foi o caso da Pfizer. A Pfizer não é existe a Pfizer de adulto e a Pfizer pediátrica. Então vamos verificar se a Coronavac vai ter também uma quantidade de lote pediátrico ou se é a mesma de adulto que pode ser aplicada de forma tranquila junto às crianças, ou se apenas você vai pegar e diminuir a dose da vacina de adulto. Tudo isso vai ser bem detalhado, ainda está muito recente, essa aprovação foi ontem, o Ministério vai levar sim alguns dias, imagino que até semana, para poder fazer esse resto de avaliação que é também necessário. Doutor Marcelo, só para a gente ter uma ideia mais ou menos, aí é uma opinião técnica sua, porque a gente tem acompanhado inclusive sobre esse caso de efetividade no Chile, né, que é onde tem sido, né, amplamente utilizado por crianças chilenas e adolescentes desde 2021, né, que é a Coronavac por lá, pelo Chile, né, e tem mostrado realmente um resultado. O senhor acha de que o fato de estar sendo, né, está tendo essa efetividade por lá, pode ter essa interferência, ou seja, como diria, uma influência direta também para que possa ser utilizado aqui no Brasil, é isso? Sem sombra de dúvida. A Anvisa não faz essas avaliações exclusivamente no Brasil. Ela vai buscar, inclusive, trabalho científico em todos os países do mundo que tem grande grau de credibilidade, tem instituições científicas que gozam de muita confiança por parte da comunidade internacional. Então ela vai buscar, e com certeza, cada vez que nós fazemos essas vacinações, isso vale para praticamente qualquer país do mundo, ao mesmo tempo que é feita a vacinação, nós estamos estudando essa vacina. Trabalhos científicos são desenvolvidos, então quantas vacinas são aplicadas em Feira de Santana, em Salvador, no estado da Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Amapá. Houve algum relato de efeito adverso da vacina? Não teve, e qual foram esses? Por que aconteceu? Verifica com a criança que teve um eventual efeito adverso, qual era a condição que ela tinha. Ela tinha alguma doença pré-existente que levou a essa situação de efeito adverso. Então, tudo isso são estudos. E você junta esses estudos, de praticamente todos os países. E aí você começa a fazer comparações. Puxa, se eu tive esse caso específico lá no Chile, e depois ele terminou tendo outro caso nos Estados Unidos e outro caso na Rússia e outro. Aí, olha, já tem um alerta aqui. Temos que prestar atenção, porque está acontecendo sim
alguns casos de pessoas, de crianças com tais características que estão levando a um efeito X adverso. Então temos que atualizar a nota técnica, alertando aos profissionais de saúde que nós temos que verificar o que é que está acontecendo e alertar o profissional que ele passe a tomar um cuidado redobrado e notifique eventuais casos que tenham acontecido. A Bahia, estamos conversando com o doutor Marcelo Brito, secretário de saúde do município de Feira de Santana. A Bahia registrou o primeiro caso de varíola dos macacos a partir de teste analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado da Bahia. Esta informação que foi confirmada ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a própria nota, o paciente mora em Salvador, chegou a ser internado em um hospital particular com sintomas como febre alta, erupções pelo corpo, edemamegalia, enfim, que é o inchaço nas glândulas do pescoço, enfim. Qual é a ideia ou pelo menos a precaução em Feira de Santana? Existe barreira sanitária para isso? Ou não havendo barreiras sanitárias, existe uma preparação para a identificação também desta doença aqui em Feira de Santana? Que tipo de preparação é feita, doutor Marcelo Brito? O que nós fazemos nessas hipóteses é disseminar a informação. Como é uma doença nova, é uma doença que não circula ou não circulava anteriormente, a maioria dos profissionais de saúde não estaria preparada para identificá-la. Então, nós soltamos notas técnicas para a rede, orientando o profissional médico, o profissional de enfermagem, de que ele passe a ter cuidado com tais características, e existindo essas características, ele passe a fazer determinado exame, e com o resultado desse exame, tais providências, tais tratamentos devem ser aplicados. Não temos nenhum caso ainda no município, a possibilidade que ele possa vir a acontecer existe, mas o que nós podemos fazer agora, nesse momento, que é um momento ainda muito inicial, é preparar a equipe técnica, a equipe de profissionais de saúde, para receber, acolher e tratar eventuais casos que possam acontecer em nosso município. A Covid é uma doença viral. A varíola dos macacos, ela é caracterizada como? Também ela é viral. Ela é um vírus que normalmente tem uma origem e sofreu mutações. Esse é o padrão que nós temos hoje. Pode ser até que esse caso até nem seja, mas o normal seria esse, é um vírus específico que passou a correr caminhos diferentes. Esse é o padrão da natureza. Aconteceu conosco, humanos, possivelmente lá atrás, nós temos origem asiática, pessoas de cor parda, de cor negra, de cor branca, que houve variações da nossa genética que passaram a correr caminhos diferentes. E é por isso que nós temos essa diversidade de raças humanas presente na nossa terra, nossa querida terra. Agora, o vírus é a mesma coisa. Ele também tem variantes, ele tenta se proteger, à medida que a gente consegue destruí-lo, ele tenta criar formas para se manter vivo. É a necessidade da sobrevivência. O senhor hoje está num cargo público, porém também tem atuação também no segmento particular. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Essa medida vale para os usuários do plano de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, enfim. Isso vai ajudar em que o sistema público de saúde, né, tendo a rede privada fazendo esse tipo de atendimento, ou essas especialidades elas não são atendidas também pela própria Secretaria Municipal de Saúde, doutor Marcelo Brito? Olha, o que é que acontece? Eu vou tentar explicar porque isso ficou um pouquinho técnico para o ouvinte. O que é que acontecia anteriormente? Você tinha uma doença e precisava fazer um tratamento de psicologia, de fisioterapia, enfim, de qualquer dessas outras atividades, normalmente de reabilitação. E o plano de saúde criava um limitador. Não, só pode fazer 10 sessões por mês. E muitas vezes a pessoa precisa de mais do que 10. Do mesmo jeito que tem quem precisa de mais do que 10, a imensa maior parte dos usuários de plano de saúde não precisa de nenhuma.
eu sou usuário de plano de saúde privado, eu não preciso fazer fisioterapia. Então, não há essa limitação, era uma limitação que, inclusive, prejudicava a secretaria. Porque à medida que o usuário não conseguia fazer e precisava, ele terminava caindo na rede pública. E aí a rede pública estava, de forma prática, custeando um tratamento que o usuário do plano de saúde já tinha direito. O que a ANS fez foi apenas ajustar essa regra, deixando claro de que o plano de saúde tem a obrigação, sim, de tratar, claro, e que desde que tenha tido uma indicação médica, um profissional médico tenha dito, olha, precisa sim, não dá para fazer só 10, precisa de 20, precisa de uma por dia, precisa de 30 por mês, e o plano de saúde ele tem a obrigação sim de custear isso. Então o que ela fez apenas foi ajustar, vamos chamar assim, um absurdo que existia antes, que era um limitador. Igual como há 20 anos atrás, na época ainda que eu formei, você tinha uma regra, que era outra regra absurda, onde ele dizia o seguinte, você só pode ter 10 dias de UTI por ano. Ora, mas você está numa unidade de terapia intensiva e precisa do 11º dia, não tinha cobertura por parte do plano, hein? Era assim há 20 anos atrás. Ele apenas lhe dizia, até o 10º dia está coberto. A partir do 11º, desse é o jeito. E você não podia tirar o paciente, isso desaguava numa liminar judicial, numa ação judicial, era um horror. Então, aos poucos a gente foi corrigindo isso, e que bom que a ANS corrigiu mais um pedaço, como ela já corrigiu essa questão da UTI lá atrás. Para a gente fechar, doutor Marcelo, uma audiência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia identificou diversas falhas no processo logística da campanha de vacinação contra a Covid-19. Estou falando do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A lista incluiu adversidades que vão desde a falta de veículos suficientes, o problema de armazenamento que pode comprometer a integridade das doses. O relatório, inclusive, menciona situações constatadas logo após chegada de lote dos imunizantes ao aeroporto em Salvador, período que foi analisado de janeiro a julho do ano de 2021. Como está essa questão logística das vacinas? Aí eu estou me referindo à Covid-19 mesmo, diretamente, para a chegada até o município de Feira de Santana, a recepção, todo esse processo que engloba o recebimento de vacinas. Até existe uma regra de logística aí. Você tem a dispensação dessa vacina da sua origem até a chegada do aeroporto de Salvador. Nesse caso, ela é responsabilidade do Ministério da Saúde, cabe a ele, exclusivamente a ele, fazer esse envio. A partir da chegada do aeroporto de Salvador, ela é recepcionada pela Secretaria Estadual de Saúde, que guarda essas medicações e faz a distribuição dessas vacinas para as DIRES, ou hoje aos núcleos regionais de saúde. Então, quem leva esse remédio do aeroporto ou do estoque central da CESAB para a Feira de Santana ainda é a Secretaria Estadual. E nos cabe agora a responsabilidade na retirada desse produto no núcleo, aqui em Feira de Santana, armazenamento e distribuição para as unidades de saúde. Eu diria que nós não tivemos grandes problemas. Tem sim, de vez em quando, um atraso, você teve uma determinada quantidade de vacina das unidades que precisou, houve um aumento grande na utilização e acabou o estoque, você corre para fazer a reposição. No primeiro momento deu muito trabalho, tá? Se você lembrar aquela época que nós não tínhamos vacina suficiente, nós tomamos a decisão de não permitir que a vacina dormisse nas geladeiras das unidades de saúde, pelo receio, inclusive, de furto, tá? De desvio, de arrombamento e levar as vacinas. Então, nós tínhamos um trabalho tremendo entre diariamente correr com a vacina, entregar no posto, no final da tarde trazer essa vacina de volta para a nossa central, guardar e no dia seguinte ficar fazendo essa logística de ida e vinda durante segunda a sábado naquela época. Hoje já está tranquilo, não há esse problema, as vacinas já ficam armazenadas, o que diminui muito o nosso peso e o nosso custo de logística. Foi uma época difícil, Miro, não foi uma época fácil, não. Isso deu muito trabalho e aqui todos os elogios aos profissionais de saúde, à equipe da Secretaria de Saúde, principalmente da nossa rede de frio, que é responsável por isso, que teve muito, muito trabalho. As nossas colegas lá chegavam 5 horas da manhã para fazer a distribuição, 5h30 estava saindo o carro para poder dar tempo, por exemplo, de chegar nas unidades mais distantes. E isso deu muito, muito trabalho.
mas que bom que a gente conseguiu enfrentar. Eu não tive acesso ao relatório, vamos ler. Eu normalmente tenho um pouquinho de preocupação quando a gente vê órgão que não é o órgão técnico fazendo comentários a respeito da parte técnica, mas vamos ler, não vamos fazer juízo de valor antecipado. Vamos ver, e se há alguma recomendação lá que vale a pena ser seguida, com certeza a Secretaria vai fazer. Nós sabemos que o nosso trabalho sempre vai ter espaço para melhorias. E toda e qualquer contribuição, quando bem colocada, quando embasada, quando fundamentada, ela vai ser levada em consideração e, se possível, vai ser aplicada. Não sei se o termo técnico é esse, aí eu vou finalizar com o senhor. Houve a recomendação do racionamento da vacinação. Qual é a situação em Feira de Santana? Deixa eu entender, do racionamento? Isso, da BCG, naquela oportunidade, para que tivesse disciplina, para que não aconteça o desperdício da vacina. A orientação que é feita para os técnicos. Você vê que situação curiosa. Nós enfrentamos lá atrás uma série de reclamações, onde nós, se você lembrar, vou falar não da BCG, mas vou falar da vacina da Covid. Nós recebemos o frasco com 10 doses. Como na época estava faltando vacina, nós determinamos que só poderia abrir as 10 doses o frasco, que não podia ser guardado para o dia seguinte, uma vez aberto ou consome ou joga fora, e que só podia abrir o frasco se nós tivéssemos 10 pessoas para fazer o uso da vacina, para racionalizar a vacina. E nós apanhamos muito. Vocês são da imprensa, sabem que muita gente ligava, era até 5 horas, eu cheguei lá 10 para as 5, não tinha as pessoas, eu não pude tomar vacina, isso é o cúmulo. Me lembro bem dessas queixas. Mas era a forma que a gente tinha de racionalizar a vacina. À medida que nós tivemos a vacina com tranquilidade, boas doses, não vou lhe dizer com sobra, mas uma quantidade que dá para atender, nós eliminamos essa regra, passando a valer muito mais a nossa preocupação com a pessoa que deveria tomar vacina, já que ela estava lá, vamos vacinar, mesmo que a gente corresse o risco de perder algumas doses de vacina, porque o frasco não poderia ser armazenado mais. Olha que situação curiosa. Aí vem uma recomendação de racionalização. A recomendação de racionalização é exatamente não abra o frasco se não tiver aquela quantidade de pessoas. E aí nós assumimos o risco de não vacinar, a pessoa desistir da vacinação, contrair Covid. Existem sempre os dois lados da moeda, não tem outra forma. Se a gente facilita de um lado, a gente tem uma dificuldade pelo outro. Essas são as decisões que a gestão pública vai se debruçar sempre. Doutor Marcelo Brito, secretário de Saúde do município de Feira de Santana, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos de grande valia aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa Bom Dia Feira. Eu agradeço a você, meu caro Miro, um grande abraço aí a todos que estão na bancada, um grande abraço a todos os seus ouvintes, que tenhamos todos um agradável e um bom dia. Estamos aí, Gilson Barbosa, esclarecendo.